Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, que muito me honrou, e dizer da minha satisfação em ver que esse vértice do triângulo adotivo, sempre tão esquecido quanto evitado, né, pode ser contemplado hoje aqui, e com alegria eu venho vendo que, aos poucos, as pessoas estão se dando conta de que é importante se compreender esse momento da entrega, para que se compreenda o momento do abandono, e para que a profilaxia dessa situação possa ser possível. Eu já sei que o meu tempo é mais curto do que a minha fala, então vocês vão me perdoar se eu for pulando algumas coisas e parecer um pouco desconexo o trabalho. Bem, de tempos em tempos, nós somos surpreendidos por notícias inquietantes e, muitas vezes, chocantes, que se multiplicam em muitas interrogações escandalizadas, em notícias da mídia, em muitas declarações indignadas, mas em poucas ou nenhuma iniciativa que seja efetiva na busca de solução do problema. Recentemente, já ao longo de bastante tempo, tivemos vários casos de crianças abandonadas nos mais diferentes locais públicos, algumas correndo perigo de vida e estarrecendo a população. Essas crianças causam comoção ao serem retiradas de lagoas, de caçambas, do lixo. E é no rastro das emoções que tais achados sacodem que a nação inteira se vê, de tanto em tanto, mobilizada. Nossa moral social se indigna com o destino dado a esses inocentes e clama por punição para essas mães desnaturadas. Bebês encontrados na lagoa, no metrô, na calçada, no buraco do tatu, porque teve também no buraco do tatu, do outro lado do muro, sempre causam enorme comoção e muitos se declaram incapazes de compreender um ato como esse. Como compreender que justamente aquela mulher que deveria ter o amor maior, o amor maior, o desejo do cuidado especial ao filho, o instinto, o famoso instinto de proteção, seja capaz de uma atitude desse teor? O mito do amor materno nos impede que possamos examinar com objetividade e clareza que a questão demanda, para que possamos encontrar as soluções necessárias e adequadas para tal quadro que, na realidade, retrata uma verdade social crônica, grave, mas que só vem à tona quando esses bebês são encontrados em lugares onde jamais deveriam ter estado. Eu acho que vale a pena fazer um parênteses aqui em relação ao mito do amor materno, porque eu acho que ele determina muito das nossas ações ou das nossas omissões em relação a essas mulheres. Nós fomos criados numa cultura onde se entende que é natural e instintivo que toda mulher, primeiro, queira ter um filho, e, segundo, que ela queira criar o filho que ela teve. Na verdade, não se faz aí a distinção entre maternidade e maternagem. A maternidade é um ato biológico, é dado. A maternagem é um ato psicológico. A maternagem é aquela que constitui efetivamente o vínculo. É esse cuidado no dia a dia, é a responsabilidade pela criança, é o carinho por essa criança, é a história contada à noite na cama, é isso que faz da mãe uma mãe efetivamente. Ou seja, o amor materno, embora isso escandalize muita gente, é construído, ele não é dado. E, muitas vezes, é impossível que ele se construa pela própria situação humana que essa mulher está atravessando, ou melhor, desumana. O abandono de recém-nascido faz parte de nossas mazelas sociais. Nos apressamos a condenar essas mulheres e a pedir que sejam punidas pelo seu crime. No entanto, não nos perguntamos pelas ações de proteção à gestante e ao recém-nascido. Não nos questionamos pela inexistência de ações preventivas em relação à mulher que se encontra grávida sem desejá-lo ou sem ter reais condições de manter seu filho consigo. Não nos questionamos se essas mulheres têm acesso à informação, atendimento e à proteção. Ignoramos que o abandono da criança pode ser uma atitude desesperada de proteger essa criança. Censuramos o abandono que faz de seu filho ou a entrega dele em adoção. Não queremos, no entanto, nos fazer cargo desse abandono.
Muito frequentemente, ao entregar seu filho, a mulher está apenas antecipando uma ação do Estado. Antes que o Estado lhes retire o filho, ou que a vida as impeça de continuar com ele, o abandonam ou entregam espontaneamente, justamente numa tentativa, como disse o meu colega de mesa, de ter uma participação ativa, de serem atoras desse momento que é definitivo na vida delas. A mídia, por sua vez, se acredita dando conta do seu papel social, entrevistando mães que vivem com numerosos filhos, mulheres que esperam pela adoção de seu filho há anos, mulheres que se sujeitaram aos processos dolorosos da fertilização assistida para tentar ter essa experiência dita incomparável. Sobre a mãe quase assassina, abandônica, contrária às leis naturais, não se deseja ouvir falar. Não há entrevistas com as mães que não permanecem com seus filhos. Ninguém pergunta a elas o que as leva a tomar tal decisão. Nada se sabe e nada se quer saber. A respeito dessas mulheres que abandonam seus filhos, ou mesmo sobre aquelas que, com muita dor, entregam seus filhos em adoção, especula-se, hipotetiza-se, critica-se, julga-se e condena-se. Mas poucos querem se aproximar, ouvir e conhecer. Poucos querem penetrar no mundo sombrio de suas almas para desvendar seus segredos, para apurar suas dores e até para compreender seu desespero, sua loucura ou até sua maldade. Os bebês, esses todos querem. Os candidatos aparecem a centenas, todos indignados, querendo salvar de um destino cruel a infeliz criança. Um casal felizado, um solteiro, uma solteira com muita sorte terá satisfeita sua ânsia por um filho. Passa o tempo, cai o pano do teatro de horrores, calam-se as vozes e tudo é esquecido, até que apareça o próximo bebê num lugar diferente daquele em que julgamos que deveria estar, os braços da mãe. Uma mulher silencia na prisão, corre o risco de ser morta, outras nunca serão encontradas ou identificadas e o problema, embora esquecido, persiste. Os bebês continuam nascendo. Mães continuam com a mesma dificuldade de permanecer com eles e nada mudou. Não se criaram políticas públicas de atendimento, a população não teve sua compreensão de fato ampliada, a mídia pouco esclareceu e a rede paralela continua forte e firme, colocando seus bebês em famílias que os esperam ansiosamente, sem que ninguém se indigne, se contorça ou diga uma palavra para reclamar, denunciar, julgar. Julga-se, critica-se a mulher que pare, mas não se pode e talvez não deva mesmo, mas que não pode e talvez não deva mesmo permanecer com o filho a que deu à luz. Muito se trabalha para que essas mulheres permaneçam com seus filhos, e eu acho que é um trabalho necessário, indispensável e importante. Mas há que se ter muito cuidado de se examinar caso a caso para que não se incorra no erro de fazer com que essa mulher não tenha a saída a não ser permanecer com a criança. Muitas vezes não é a falta de patrimônio financeiro, é uma falta de patrimônio psicológico que essa mulher tem. Não adianta que se lhes atribua condições de moradia, condições de alimentação, porque essa mulher não se sente capaz de criar esse filho, de ser mãe dessa criança. E manter essa criança com essa mulher é condenar essa criança a futuros abandonos, a institucionalizações onde ela o visita no início, depois as visitas vão sendo mais esparsas, ela refaz sua vida e a criança fica nos abrigos, e aí nós temos aquelas crianças que não correspondem às expectativas de nós brasileiros, que queremos o bebê recém-nascido, branco, menina, e lá permanecem por tanto tempo. Então, temos que tomar cuidado, não apenas com a entrega ou com o abandono, mas também com a permanência de crianças sem que haja efetivamente condições de que isso aconteça de maneira satisfatória. Bem, eu vou pulando um pouquinho, senão a gente não chega ao final. Mesmo no estudo do tema da adoção, o que se percebe é que o privilégio é dado sempre a dois vértices do triângulo adotivo, a criança adotada e os pais adotantes. Por outro, escasseiam os trabalhos referidos à mãe biológica, essa que entrega o filho em adoção. Ela quase não é objeto de estudos, embora eu deva ser justa e dizer com satisfação que vejo que isso tem se incrementado ultimamente, né? As pessoas começam a não ter tanto medo do monstro e se aproximam para conhecê-lo um pouco melhor.
apenas começamos a saber quem são essas mulheres, a que classe social pertencem, os motivos alegados para a entrega, sua idade, se já entregaram outros filhos em adoção, se elas próprias passaram pela experiência da adoção ou do abandono. Se a entrega de um filho em adoção é o momento a partir do qual tudo começa, entendemos que este é um caminho a ser aberto, merecedor de atenção para que se alcance a compreensão das condições e necessidades dessas mães ignoradas pelo silêncio imposto à questão. Não basta questionarmos os motivos que levam um casal a desejar adotar, atendendo à profilaxia do vínculo a ser estabelecido entre pais e filhos adotivos, pois a profilaxia da situação de entrega é tão ou mais importante, na medida em que é o ponto onde tudo começa e porque terá graves consequências caso não seja bem encaminhada. Também não basta que os grupos de apoio à adoção de todo o país constatem a realidade de que não há crianças disponíveis nos cadastros dos fóruns que atendam às expectativas da grande maioria dos casais pretendentes. Não há bebês para adotar, porém crianças continuam nascendo. Famílias recebem bebês, mas muito frequentemente por meio do arriscado processo da entrega direta, e aqui eu não estou falando do intuito persona, do antigo intuito persona, que nem sei, enfim, se vai continuar existindo legalmente a partir da nova lei, mas eu estou dizendo da entrega direta para pessoas que a mãe não conhece, que a mãe nunca viu, que muitas vezes não são pessoas habilitadas pelas varas e que, enfim, representa um risco muito grande para a criança que essa mulher faça essa entrega direta, sem passar pelo meio legal que lhe daria um mínimo de garantias de que seu filho efetivamente será protegido e devidamente cuidado por uma família efetivamente qualificada para ser uma família de acolhimento como pais adotivos. Bom, como vocês já devem ter notado, para mim, entrega é diferente de abandono. Tem uma certa tendência a se encarar que todo filho entregue em adoção é um filho abandonado. Aliás, esse é um estigma que acompanha as crianças que acabam sendo filhos adotivos, que acabam tendo uma filiação adotiva. Né? Eles, porque também pertencem à nossa cultura, acabam entendendo que, se não permaneceram com sua família de origem, se não permaneceram com sua mãe, duas hipóteses só são possíveis. Ou a mãe era muito ruim, e ele vem de uma origem péssima, então ele tem que tomar cuidado, porque provavelmente ele carrega essa maldade dentro de si, ou ele era tão ruim que nem a própria mãe quis ficar com ele. Né? É verdade. É triste, mas é verdade. Então, é importante que, no nosso imaginário, nós possamos ter essa flexibilidade e compreender que entrega é diferente de abandono. E que, mesmo o abandono, tem que ser compreendido dentro da sua especificidade. E isso a gente só consegue se a gente se aproximar dessas pessoas e realmente puder desvendar o que motivou que ela pudesse ter um ato que, para nós, parece tão extremo. Para nós, no nosso conforto da nossa linda casa, com nossa farta mesa, né, tendo sido filhos amados e respeitados, é um absurdo. No entanto, muitas vezes, e a maioria das vezes, essa não é a realidade dessas mulheres. Por que elas não chegam ao judiciário? Por causa da nossa atitude social preconceituosa. Esse é um dos fatores que muito contribui para que as suas crianças não cheguem ao judiciário. Quando ela vai entregar a criança, normalmente ela é cortejada, até se lança a mão do amor materno para que ela seja aconselhada a entregar o filho, né, por amor a ele. Mas, uma vez nascida a criança, ocorre uma abrupta modificação. As regras e até a linguagem para designá-la relegam, então, a mãe biológica a um estado de não ser, ou a categoria de pessoa má, desumana e sem princípios morais e éticos. Configura-se, assim, a postura paradoxal que caracteriza a atitude em relação a essas mulheres no decorrer de todo o processo. De um lado, a expectativa para que a entrega se concretize. De outro, a censura feroz, se ela se concretiza. Elas temem o judiciário porque elas temem a censura, elas temem a punição. Elas não chegam ao judiciário por falta de informação. Agora, a Coordenadoria da Infância
aqui presidida pelo Dr. Malheiros, está tendo uma iniciativa aqui em São Paulo de fazer um levantamento e organizar um plano de intervenção em relação a essas mulheres. Enfim, eu estou acompanhando esse grupo e eu espero que realmente essas informações e a intermediação dos funcionários de instituições de saúde que fazem essas entregas diretas, achando que estão fazendo um bem, né? Tudo isso seja... por falar no querido Malheiros, aí está ele. Acabei de falar de você. Bem, a importância da mãe no processo de entrega é inegável, entre outras coisas, porque é necessário que ela o faça ativamente para que ela possa, depois, conseguir elaborar adequadamente essa separação, e isso que virá a ser um trabalho de luto para ela, mesmo que ela consciente e espontaneamente entregue esse filho. Caso esse luto não seja feito, várias consequências poderão advir, tanto para a mulher como para a própria criança. Porque essa mulher, eventualmente, não fazendo o processo de luto e tendo um tempo para voltar atrás na sua decisão, pode ocorrer que ela o faça depois que a criança já se encontra vinculada à família, que tem uma guarda provisória no momento da adoção, e causando um enorme dissabor e um enorme prejuízo emocional, principalmente para essa criança que já se encontra inserida nessa família, que já se encontra vinculada. Enfim, esse é apenas um dos aspectos que deve ser considerado, que pode ocorrer caso esse luto não seja devidamente trabalhado. A ideia de que o problema é apenas econômico também é um engano, porque há muitas mães que, paupérrimas, dão uma demonstração de que a realidade é mais complexa do que se pensa, porque elas permanecem com seus filhos. Quando eu estive na instituição para fazer a minha pesquisa, eu ouvi uma mãe dizer para a outra: "Você é uma vagabunda", porque ela ia entregar o filho, e a outra soube: "Eu moro embaixo da ponte com 4 crianças e eu não fiz isso. Então, você é uma cadela". Né? Então, essa é a nossa realidade, isso é o que nós conhecemos. Né? As próprias mulheres não entendem que outras não permaneçam com seus filhos quando elas, com um problema econômico tão sério, o fazem. Né? A gente não sabe em que condições essas crianças estavam debaixo da ponte, que tipo de cuidados essa mãe atribui a essas crianças, mas, enfim, vejam como o estigma é forte, a ponto de uma outra mulher, numa situação também muito difícil, se sentir no direito, né, de atacar tão violentamente a outra, porque sabe que ela vai entregar o filho em adoção. Eu diria que, psicologicamente, eu captei uma certa inveja. É verdade. É verdade, porque esta mulher, de uma maneira ou de outra, ela teve a condição de ter esse ato que, em última análise, era um ato de amor, porque essa moça, efetivamente, não podia criar adequadamente o filho que ela teve. Né? Então, eu acho que na intervenção em relação a essas mulheres, esses são aspectos a serem considerados também. Bem, um outro questionamento que eu faço é a respeito do livre-arbítrio e a entrega no puerpério. A gente sabe que o puerpério é um período muito especial, onde, enfim, várias mudanças ocorrem com essa mulher. Ela tem uma separação importante, ela tem a vivência de um vazio que não é apenas psicológico, mas é físico. Né? Ela, muitas vezes, essa separação causa uma depressão, não necessariamente uma psicose puerperal, mas uma depressão pós-parto. Né? E este, normalmente, é o período durante o qual ela faz a entrega do filho em adoção. Eu questiono muito isto,
porque é como sendo o puerpério o período mais adequado para que ela tome essa decisão. Acho que, pelo menos, a questão hormonal tem que ser superada, a questão da depressão, que é fisiológica praticamente, para que ela possa vir a tomar essa decisão, de fato, como fruto de um livre-arbítrio, né? Estou vendo aqui o que eu pulo. A separação entre a mãe e a criança, agora falando um pouquinho do luto, né? Muitas vezes vem acompanhada de tristeza, de remorso. Elas se revelam consternadas nas datas de aniversário dos filhos, em reuniões familiares, em comemorações importantes. Muitas delas criam os filhos em suas mentes, outras evitam novos relacionamentos pelo medo, vergonha e culpa. Algumas referem dificuldades na maternagem de seus outros filhos ou de filhos supervenientes à entrega, transformando-se em mães afetivamente distantes ou prejudicialmente superprotetoras. Há mulheres que desenvolvem problemas de relacionamento com o futuro parceiro ou com os demais filhos, seja por sentimentos de culpa, seja pelo receio de serem rejeitadas pelo parceiro caso ele venha a conhecer a verdade. Assim, elas pautam o seu relacionamento num segredo e numa ansiedade que fatalmente gerarão consequências danosas para todos os envolvidos. Essas mulheres terão de elaborar a perda de sua autoestima, de sua dignidade e de sua honra. Quando elas não lamentam ter perdido a convivência com o filho, elas precisam, pelo menos, elaborar essas outras perdas. Bem, eu tenho 5 minutos. Eu vou adiante, a hora que terminar, você me avisa, aí a gente para. Os fatores presentes no surgimento da ideia de entregar um filho em adoção são múltiplos e muito diferentes entre si, mas o preconceito e a falta de compreensão aprofundada que possibilite um atendimento dessas mulheres, bem como a censura sobre a sua intenção de não criar os filhos, podem estar levando muitas delas a atitudes impensadas e frequentemente inadequadas, com consequências tanto individuais como sociais muito graves, como, por exemplo, a institucionalização da criança sem que elas declinem do poder familiar, e isso as indisponibiliza para adoção. Ou a entrega direta a pessoas muitas vezes bem intencionadas, mas não necessariamente preparadas e aptas para receber uma criança em adoção, sem falar nas atitudes mais extremadas. O atendimento carece de capacitação e de postura ética nos mais variados pontos do processo de entrega em adoção. Elementos pertencentes a instituições hospitalares ou de abrigamento que intermediam a entrega e que, por muitas vezes, o fazem como uma forma ilícita de ganhar dinheiro, precisam ser identificados, coibidos e punidos. Os procedimentos judiciários, por sua vez, carecem de uniformidade, provocando uma corrida para aquelas varas onde o juiz é a favor da entrega direta ou da adoção consensual, e a tentativa de evitação daquelas varas em que o juiz não aceita a decisão da mãe, censura, critica, condena essa mulher que declina não desejar ou não poder fazer cargo de seu filho. São essas atitudes que fazem aparecer as crianças nas lagoas e nos bancos das praças, as atitudes censoras, estigmatizantes e punitivas. Muitas vezes se fala, e eu fiquei muito contente com a iniciativa da Coordenadoria da Infância, de que há uma preocupação em não mexer nesse assunto, porque fazer campanhas, por exemplo, de esclarecimento para essas mulheres e para a população incorreria-se num risco de incentivar a entrega, o que é, para mim, um grande absurdo. O que leva ao abandono é a não aceitação. É o preconceito e a falta de flexibilidade e empatia para compreender não apenas a situação de cada mulher em sua especificidade, mas para atribuir a cada criança a melhor solução possível. Somente quando estivermos liberados do mito do amor materno e dos mitos dos laços de sangue é que poderemos compreender que nem sempre a criança estará melhor com sua mãe ou com sua família biológica.
A falta de uniformização e a falta de esclarecimento quanto às questões legais atinentes a esta prática fragilizam toda e qualquer iniciativa que pretenda incentivar a adoção pela via do judiciário, com respeito ao cadastro e aos pretendentes que estão se propondo a uma adoção dentro da estrita legalidade. Se não, vejamos, como explicar num grupo de apoio à adoção, e essa realidade eu conheço bem porque eu coordeno o grupo de apoio à adoção de São Paulo, como explicar num grupo de apoio à adoção, onde a cada reunião é repetido que a adoção deve ser feita por meio das varas da juventude, com respeito ao cadastro existente, etc., etc., se há tanta subjetividade esborrando, obscurecendo a objetividade pretendida na orientação oferecida por nós aos pretendentes? Como dizer a um casal que espere na fila se a cada reunião do grupo de apoio 2 ou 3 aparecem com seus bebês que conseguiram em entrega direta? Essa é uma realidade nacional, à qual é necessário que se faça frente sob pena de não sermos capazes de modificar o status quo vigente e de vermos fortalecida a rede paralela de entrega e recepção de crianças para adoção. Do abrigamento crônico é justamente essa situação em que as mães, por não conseguirem assumir essa entrega, essa separação, institucionalizam o filho, não abrem mão do poder familiar e condena-se a criança a uma vida institucional, né, com todas as tristes consequências que isso tem. Tá, eu só vou dizer mais um ponto que eu acho muito importante, que faz com que muitas vezes se entenda de uma maneira muito errônea uma realidade, que é a de que a mulher que entrega o filho, em seguida ou muito rapidamente, volta a engravidar. Isso faz com que tenhamos uma ideia de que essa mulher é definitivamente desnaturada, ou é maluca, ou é, no mínimo, irresponsável. O que nós não sabemos é que as gravidezes de repetição, muitas vezes, são fruto do luto mal elaborado, ou advém de uma necessidade dessa mulher ter nessa sociedade, pelo menos, um lugar diferenciado. Porque a menina grávida, quando entra no ônibus, pela primeira vez na vida, percebe que tem alguém que levanta e dá o lugar para ela, né? Essa é uma realidade social. De repente, ela é alguém, né? E a hora que ela perde a barriga, ela volta a ser ninguém novamente, né? A outra questão é a questão do luto, né? Esse vazio não elaborado faz com que essas mulheres, inconscientemente, voltem a engravidar na tentativa de sanear todos os sentimentos negativos advindos dessa experiência, né? E num círculo vicioso interminável, onde eu cheguei a ver mulheres, uma mulher especificamente, quando eu fiz o estudo, que entregava filhos há 20 anos, né? E a gente as trata como fábrica de filho. A gente pega, dá o bebezinho bonitinho para a família que está aflita por tê-lo, que bom, que felizes que estamos todos, mas a realidade continua a mesma e, enfim, essa, do meu ponto de vista, é uma enorme mazela social que precisamos cuidar. Por falar em autores de que gostamos, eu gostaria de mencionar, só para fechar, o Bertolt Brecht, quando ele diz que do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Obrigada.